Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus chamando um homem para ser usado por ele. O título aqui é a vocação do profeta Ezequiel para ser usado por Deus. É importante, eu acho que a coisa mais importante na vida do homem é ele ser usado por Deus. E nós vamos citar na Bíblia os animais que foram usados por Deus. Se você diz que o homem é um animal racional, como eu já disse muitas vezes, tem que corrigir esse erro. Porque Deus fez os animais em um dia, e o homem no outro. Então o homem não é animal. E nós vamos trazer para você uma mensagem de despertamento, porque Deus quer te usar. Mas para que haja despertamento, para que te acorde para a realidade da vida, do Evangelho, do poder de Deus, da graça, da nossa finalidade aqui na Terra, nós vamos trazer vários animais que foram usados por Deus e posteriormente vamos estar concluindo a mensagem com o homem. Nós vamos começar em Gênesis capítulo 6, versículo 15. Gênesis capítulo 6, versículo 20. Nós vamos começar a ver os animais sendo usados por Deus. Gênesis 6, 20. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservarem em vida. Se você pensava que Noé, que botou os bichos na arca, está errado. Deus juntou os casais e disse para eles, vão para a arca. Está escrito aqui, ó. Virão para ti, para os conservarem em vida. Virão para ti. Noé entra com a sua família na arca e Deus ordena os animais. Junta os casais e vão para a arca. As aves e os animais começam a ir para a arca. Eles começam a ir para a arca porque eles receberam a ordem de Deus. Então, se Noé fosse botar os bichos na arca, ele estaria correndo atrás de bicho até hoje e não conseguiria. As aves dos céus receberam ordem de Deus. Se vocês dois, casal, vão para a arca. E foram. Eles obedecem. 7,15, Gênesis 7,15. E de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eles entraram para Noé na arca. Talvez você pensou aí que Noé teve o trabalho de ficar enxotando bicho. Não teria condições. Não teria como. É como o homem hoje pensa que tem um poder de salvar alguém, de botar alguém para dentro do reino de Deus. Não tem esse poder. Só o Espírito Santo que fala ao coração do homem e ele entra para dentro dessa arca da salvação. Porque a Bíblia diz, e será como nos dias de Noé. Então só o Espírito de Deus, a voz de Deus, falando com o homem, como falou com o leão bravo, igual Saulo, que foi transformado em Paulo. A Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então Deus envia para Noé os animais. Noé e sua família entram na arca. E os animais, ordenados por Deus, vêm vindo casal por casal para dentro da arca. Os animais, eles obedecem, ouvem e obedecem à voz de Deus. Números capítulo 21, versículo 6. Olha só que interessante.
Números não. Não é Números, é Êxodo. Nós vamos colocar em ordem. Êxodo, capítulo 7 ao 12, vai acontecer as 10 pragas no Egito. E as rãs receberam ordem de Deus. Para quê? Atacarem o Egito, para entrarem nas casas, nas panelas dos egípcios, subir na cama, ao palácio de Faraó. As rãs receberam ordem de Deus. E elas saíram de todos os lugares, segundo o texto diz, e foi a terceira praga. As rãs foi a segunda praga. A terceira praga foi piolhos. Os minúsculos piolhos receberam ordem de Deus para atacar os egípcios. E atacaram em multidão. A quarta praga, as moscas, receberam ordem de Deus para atacarem os egípcios, entrarem nas panelas e atacaram os egípcios. A oitava praga, os gafanhotos, receberam ordem de Deus. Deus deu ordem aos gafanhotos que comessem tudo. Atacaram o Egito, recebendo ordem de Deus. Agora sim, em Números capítulo 21, versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes ardentes, ou seja, cobras venenosas no deserto, receberam ordem de Deus para atacar o acampamento dos judeus. Interessante que você vê aí que elas recebem ordem de Deus para atacar o inimigo do povo de Deus, que eram os egípcios, que os escravizavam, e agora para atacar o próprio povo de Deus, por causa da rebeldia, da transgressão, por causa do pecado. A Bíblia fala em serpentes de fogo, cobras venenosas que atacaram. Elas receberam ordem de Deus para sair dos seus lugares e atacar as tendas. Entra nas tendas e pica as pessoas. E muitos morreram, outros feridos, até que eles clamam, pedem a Moisés que clamem a Deus. Aí você já conhece a conclusão dessa história. Então foram serpentes ardentes, ou seja, cobras venenosas. Números 22, 28, Deus vai usar a jumenta, a mula de Balaão. A Bíblia diz assim: então o Senhor abriu a boca da jumenta. Deus usa a boca da mula de Balaão para falar. Quantas vezes Deus usa uma mula para falar para nós? Os animais obedecem, ouvem e obedecem a voz de Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. Os corvos receberam a ordem de Deus: levem pão e carne para o profeta Elias. E a Bíblia diz que eles traziam pão e carne de manhã e de tarde para o profeta Elias. Não sei onde pegavam, talvez peixe, agora o pão, mas os corvos ouviram a voz de Deus e levaram pão, levaram carne para o profeta Elias. Eles ouvem a voz de Deus e obedecem. Agora interessante, vai trazer aqui um texto interessante, 1 Reis, capítulo 3, versículo 24. O profeta novo que atendeu a mentira do profeta velho. O profeta novo que atendeu a mentira do profeta velho. Ele saiu do caminho que Deus mandou, desobedeceu o Senhor. O velho falou: eu sou profeta igual você. Um anjo me apareceu e falou que era para você mudar essa rota. E ele desobedeceu a Deus. E Deus deu ordem a um leão: mata. E o leão matou o profeta.
E a Bíblia diz que ficou lá o leão e o jumento deitado. E quando falaram ao profeta velho o que lhe havia sucedido, é no versículo 26 de 1 Reis 13, o profeta velho vai dizer assim: é o homem que desobedeceu a voz do Senhor. Esse é o homem que desobedeceu a voz do Senhor. Por isso ele morreu. Cara de pau. Deus manda o leão matar o profeta, ele mata. 1 Reis 20, 35. Um profeta não identificado na Bíblia, ele disse assim: segundo a palavra do Senhor, ou seja, Deus está mandando você me ferir. 1 Reis 20. Aí você vai lá e lê esse texto e confere. Deus está mandando você me ferir. Por que ele estava mandando ferir? Porque Acabe fez uma guerra e era para ele ter exterminado o rei. Em vez dele matar o rei, exterminar, ferir o rei de morte, ele fez um acordo. Falaram para o rei que os reis de Israel eram generosos. Então esse rei propôs a Acabe um acordo e Acabe fez esse acordo. E agora o profeta teria que simular, ou seja, desenhar para Acabe, para ele poder entender. Então ele teria que ser ferido, para mostrar para Acabe o erro que ele teve de não ferir aquele rei. Então ele pede um amigo: fere-me, segundo a palavra do Senhor, ou seja, Deus está mandando você me ferir. O homem não obedeceu à voz de Deus. A voz de Deus, muitas das vezes, é coisas absurdas ao olho nu, ao olho do homem. Mas Deus é Deus e não deve ser questionado, interrogado, o Criador pela criatura. Então Deus manda, fere o profeta, e aquele homem não. Então o profeta diz: então, porque você desobedeceu a palavra do Senhor, quando você se afastar de mim, um leão vai te ferir. E Deus deu ordem a um leão: fere este homem. E ao se afastar do profeta, ele foi ferido pelo leão. Foi ferido pelo leão. Versículo 36. Porque não obedeceu à voz do Senhor, um leão te ferirá ao se afastar de mim. O leão já tinha recebido ordem de Deus. E foi o que aconteceu: o leão feriu aquele homem. Jonas capítulo 1, versículo 17. O Senhor fez, olha só o texto: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse a Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Grande peixe, talvez uma baleia, recebeu ordem do Senhor para engolir Jonas. E lá dentro do peixe, 3 dias e 3 noites, Deus conserva a vida de Jonas por um milagre. Deus atua ali dentro do ventre do peixe e coloca para Jonas condição de respirar. Enfim, por um milagre, Jonas fica vivo. Aquele peixe recebeu ordem: engole. E agora, depois de 3 dias e 3 noites, lança-o na praia. E o peixe obedece à voz de Deus. Mateus 17, 27. Deus dá ordem ao peixe para engolir uma moeda. Engole aquela moeda, o peixe vai e engole. E agora Deus dá 2 ordens, na verdade, a esse peixe. Primeiro, para ele engolir a moeda, e depois para ele ir para o anzol de Pedro. Porque com certeza tinha muita gente pescando ali, mas ele recebeu ordem de Deus. E seria o recurso para pagar os impostos do Senhor e de Pedro. Deus manda e os animais obedecem. Lucas 5, trata-se da pesca maravilhosa. Pescaram a noite toda e nada haviam apanhado. E o Senhor manda eles lançarem a rede. Eles lançaram a rede e colheram tantos peixes e colocaram num barco, em outro, e as redes se romperam e os barcos quase afundaram de tanto peixe que eles colheram, que receberam os peixes
receberam ordem do Senhor para ir para a rede. E foram, obedeceram a voz de Deus. Vai para as redes. E eles foram, encheram ambos os barcos de maneira que quase afundou. Versículo 7 do capítulo 5 de Lucas. Então você pesca a noite toda, não tem peixe. Aí Jesus aparece e manda lançar a rede. E eles lançam a rede e os peixes recebem ordem do Senhor para irem para a rede. João, Evangelho de João, capítulo 21. O Senhor Jesus manda. O Senhor manda. Deus manda 153 grandes peixes irem para a rede de Pedro. Quando Jesus manda, lança a rede à direita. A ordem foi, vocês, 153, vão e fiquem à direita do barco, esperando a rede. Eles obedecem. E vão para lá e ficam esperando a rede. Com certeza, com muita alegria em estar obedecendo a voz de Deus. E com certeza nesse episódio também seria como de Lucas 5. Eles pescaram a noite toda, porque Jesus aparece aqui em Lucas 21 pela manhã. E não tinha peixe, mas Deus dá ordem. E não foi. A Bíblia fala que eles estavam uns 100 metros da praia. Eles não estavam em alto mar, onde se pega grandes peixes. Não. Estavam uns 100 metros. Jesus diz, lança a rede à direita. Mas já tinham ordenado 153 grandes peixes. Vão para lá e esperem a rede. E a rede se rompeu por causa do peso desses grandes peixes. E Pedro puxa para fora essa rede. Interessante como que Jesus apareceu lá na praia e ele podia gritar, rebeldes, traidores. Mas ele aparece e diz, grita, né, por essa distância, filhos, filhos, tem de vós o que comer. E eles, não, lança a rede à direita. Esse Jesus é maravilhoso demais. Glória a Deus. Para fechar aqui, na atualidade, eu ouvi um testemunho, e eu creio, de um missionário que tinha que atravessar um rio, e ele orou a Deus. E ele orou a Deus. Quando ele terminou a oração, ele olha e vê no rio um toco preto. E Deus mandou ele subir naquele toco. Ele sobe naquele toco, e aquele toco leva ele até o outro lado do rio, que ele precisava passar. E quando ele passou, está do outro lado, aí ele olhou o toco preto, e era um crocodilo. Recebeu a ordem de Deus para atravessar o missionário. Fora o que eu pulei aqui, os leões da cova do profeta Daniel, que recebeu a ordem de Deus para não comê-lo. E também, fechando, um profeta que tinha um burrinho. Ele tinha um burrinho e quando as pessoas iam na casa desse profeta que estavam mal com Deus, Deus usava o burrinho ficava inquieto, ou seja, as pessoas estavam em pecado, em falta com Deus, e o burrinho ficava inquieto, alterado, dando coices. E essas pessoas já não tinham condições de ter acesso à casa do profeta. Então, amados, eu citei muitos animais que ouviram e obedeceram à voz de Deus. E o homem? E o homem? Deus criou o homem para a sua honra e para a sua glória. O apóstolo Paulo diz, quer que comais, quer que bebais, qualquer outra coisa que se faça, que seja para a honra e para a glória de Deus. Você tem obedecido à voz de Deus? Você tem tido condições de ouvir a voz de Deus? Dependendo daquilo que você está vendo e ouvindo, você deixa de ouvir
a voz de Deus. Porque a voz de Deus é sensível. É mais penetrante do que uma espada de 2 fios, 2 gumes. Por que você está resistindo à voz de Deus? Você tem vários animais que ouvem e obedecem. Por que o homem insiste em deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade? Por que o homem está sempre buscando uma zona de conforto? Um ninho para se proteger? Nós vamos ver na Bíblia a primeira zona de conforto, a Torre de Babel, para contrariar a Deus. Porque a ideia, vamos ficar todos juntos para não sermos espalhados. Por que estava contrariando a vontade, a ordem de Deus? Porque a ordem de Deus, em Gênesis 9, 7, era qual? Crescei, multiplicai e enchei a terra. Agora já em Gênesis 11, 4, vai nascer aqui a primeira zona de conforto. Façamos uma torre para não sermos espalhados. A ordem era crescei, multiplicai e enchei a terra. Por quê? Que o homem não obedece à voz de Deus. O que Deus chama para a guerra? E nós estamos querendo fugir da guerra. Entrar numa zona de conforto. A ordem de Deus é ponte de pé. Como diz a Josué, levanta-te para possuir a terra. O apóstolo Paulo aos Efésios nos fala de uma guerra que nós estamos imbuídos, envolvidos. E não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, que nós temos que estar armados com a armadura de Deus. E a Bíblia diz, vigiai a todo tempo. Agora, por que você quer ficar nessa zona de conforto? E não quer sair desse círculo vicioso do teu cérebro? Quando a voz de Deus está exigindo algo a mais de você. E você não obedece, porque não quer sair da zona de conforto. Os discípulos criaram uma zona de conforto. Você vai ver na Bíblia todas as zonas de conforto que foram criadas, assim como a Torre de Babel, que Deus desceu para ver e dividiu as línguas. Espalhou por toda a terra, como era o seu propósito. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Todas as zonas de confortos foram desfeitas e serão desfeitas. Como os discípulos, agora tudo em comum entre si, 1000 maravilhas, entram numa zona de conforto. E o que Deus vai fazer? Vai desencadear uma grande perseguição. Talvez você que está me ouvindo fez seu ninho, bem acolchoado, e se sente seguro. Um lugar que ninguém mexe com você. Você se fortificou de segurança, poder aquisitivo. Mas assim como as aves que vão lá no ninho onde os filhotes estão. Agora eu vou ilustrar e você é o filhote, porque você é filho do Altíssimo. O que essas aves fazem? Eu vi alguns vídeos, elas vão lá e dão uma surra de bico no filhote, jogam eles para fora do ninho. A águia faz um cochoado, uma almofadinha no ninho, mas quando tem que sair o filho da zona de conforto, ela começa a mexer, a tirar aquele cochoadinho. Embaixo tem espinhos. E talvez você está morrendo espiritualmente nesse ninho, nessa zona de conforto. Eu quero te dizer nessa mensagem que Deus vai sacudir o teu ninho. Porque se a mãe e o pai das aves não fizerem isso, eles vão morrer. Porque entraram numa zona de conforto, comidinha na boquinha. Por que o ser humano procura isso? A fazer a sua própria vontade. Querer se livrar daquilo que chama problemas. Querer manter o seu cérebro naquele círculo vicioso do dia a dia. Onde ele se sente confortável, seguro, alimentando a sua carne. Um homem e uma mulher de Deus não podem ficar no círculo vicioso. Deus sempre vai exigir uma coisa a mais. Para me lembrar de uma história, não sei se verídica,
Mas um pastor foi visitar as ovelhas e naquela casa, um fazendão, terra, e o pastor perguntou, tudo no mato, igual você está vendo aqui, ó, estou aqui no meio da mata. O pastor perguntou, como é que vocês vivem aqui? E eles disseram, não, nós temos uma vaquinha. A vaquinha da cria, da corte, nós vendemos o corte. E nós vendemos leite, bebemos leite. E vamos vivendo aí dessa vaquinha. E o pastor conversa vai, conversa vem, despistou assim, chamou 2 obreiros, falou, eu quero que vocês matem aquela vaquinha. Dá o jeito de vocês, matem aquela vaquinha. E os obreiros deram o jeito, precipitaram a vaquinha e mataram a vaquinha. Jogaram do barranco, em cima do morro, mataram, deram o jeito lá e mataram a vaquinha. E alguns anos depois, o pastor foi visitar aquela mesma família. E já estavam com carro zero, plantação para todo lado. O pastor perguntou, o que aconteceu? Milho, hortas, e enfim, tudo plantado. Fartura. O que aconteceu, gente? Ah, pastor, depois que a vaquinha morreu, a gente começou a plantar, começou a desenvolver. E hoje a gente está aí nessa situação boa. Teve uma irmã que falou para mim, pastor, ora, para mim poder sair da minha zona de conforto. Eu disse para ela, então eu vou orar para Deus matar a sua vaquinha. Eu quero te dizer neste momento, Deus quer te usar poderosamente. Mas talvez para isso, Ele vai ter que matar a sua vaquinha. E Ele vai matar. Para te tirar dessa zona de conforto. Deus vai matar a sua vaquinha. E vai te tirar você dessa zona de conforto. Sair da zona de conforto. Sair do círculo vicioso. Às vezes dói. Mas Deus quer te usar. E usou muitos homens. Hoje em dia não se prega mais na coroa da justiça. Deus não quer que você suba para Ele sem nada. Ele disse, meu galardão, minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Quais são as suas obras? Um homem foi visitado por um pastor porque ele não ia na igreja. O pastor falou, vou visitar esse membro, ver o que está acontecendo. E o pastor chegou lá e, meu irmão, Pai do Senhor, poxa, está sumido. A igreja está sentindo tua falta. Possivelmente foi essas palavras. E o homem chamou o pastor. Vamos dar uma volta aqui? Aí no átrio lá da casa, ele começou a mostrar as divisas da propriedade dele. Os gados pastando, muitos gados. E ele disse, tá vendo aquilo lá? É meu. Tá vendo aqueles cavalos? São meus. Aqueles gados são meus. Aquela plantação é minha. Ou seja, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Já estou na minha zona de conforto. A minha vaquinha está viva. Aí o pastor vai olhando aquilo tudo. E de repente manda ele olhar para o céu. Olha lá, meu irmão. Tá vendo lá? Olha lá, rapaz. Você tá vendo? E o camarada olhando para o céu e disse, não estou vendo nada, pastor. Olha lá, rapaz. Você tá vendo lá? Não estou vendo nada. O pastor olha para ele e fala assim, e nem vai ver, porque você não tem nada lá. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora só me resta a coroa da justiça. Nem a prisão fez zona de conforto para Paulo. Ele já condenado à morte, ele pede para levar sua capa e os pergaminhos. E aí? Já condenado à morte, ele não entrou na zona de conforto, ele queria aprender mais, ler mais, saber mais. E você está numa zona de conforto, nesse círculo vicioso do teu cérebro. É aquilo que você faz todo dia. E a voz de Deus você está ignorando. Quantos jovens estão ignorando a voz de Deus que diz, deixará pai e mãe unir-se-á a sua mulher? Na zona de conforto, na casa de papai e mamãe. Também muitos pais e mães ignorantes dão vaquinha para os filhos. Talvez a culpa da rebeldia, você vai sofrer as consequências disso, é você.
deu uma vaquinha para o seu filho, para a sua filha, você precisa matar essa vaquinha, para que eles cumpram o projeto de Deus. Quando o pai e mãe estão enfiando os filhos na zona de conforto, dando internet, dia e noite, aquele círculo vicioso, maldito. Maldito porque o vício da internet é semelhante ao vício da cocaína. Existia um lugar que fizeram um grupo escravo e davam para eles folhas de cocaína para eles mascarem. E eles ficavam calmos, mansos, sem agressividade, alucinados, no mundo da lua. Então os carrascos, a gente já sabe como acalmar eles, dá folha de cocaína, dá cocaína para eles mascarem, para eles ficarem calmos. Pai e mãe, você não quer guerra com seus filhos, você não quer guerrear a guerra de Deus, por isso seus filhos estão nessa zona de conforto e você está dando para eles cocaína. Adolescente sem internet, ele fica agitado, fica doido. Aí você dá cocaína, vai dando. Vai dando cocaína para o seu filho, que é a internet. Ou você tira e fica agressivo, fica bravo. Às vezes fica até trêmulo, nervoso, alterado. Não mata essa vaquinha, não. Deixa seu filho na zona de conforto. Não entra na guerra de Deus, não. Não obedece o Senhor, não. Não zela dos teus filhos. É muito mais fácil ficar na zona de conforto, deixar os filhos fazerem o que querem. Não, eles têm que fazer o que Deus quer. Temos que fazer a vontade de Deus. Nada de ficar bem com o homem, com a mulher. Nós temos que ficar bem com Deus. É uma guerra. Nós estamos na guerra de Deus. E na guerra de Deus, temos que sair da zona de conforto. Temos que aprender mais, saber mais, conhecer mais, receber mais de Deus. Mas para isso, precisamos sair do círculo vicioso, da zona de conforto do cérebro, que você acorda e tem que fazer aquilo todo dia a mesma coisa, aquela rotina viciosa. Você não está servindo a Deus. Pode ir na igreja, pode ir para a igreja, achar que está servindo a Deus, só porque está indo na igreja, só porque é membro de uma igreja. Não. Deus exige mais. Ele quer te usar. Ele quer te usar. E para isso, precisa sair da zona de conforto. E faça isso antes que ele sacode o seu ninho e antes que ele mate a sua vaquinha, porque te ama e quer glorificar o seu nome na sua vida. Que Deus te abençoe e você possa se inscrever no nosso canal, compartilhar essa mensagem que é para a glória de Deus. Aquele abraço, até a próxima.